para irem acompanhando as nossas comunicações, que nós iremos então prestar o devido apoio e a devida informação a quando da abertura. Dou-vos nota que o Lipse Porto, como sempre, irá apoiar na realização dessas candidaturas. Deixamos já no chat o link com informação sobre as mesmas. Este aviso está aberto durante 3 semanas, portanto, a nossa capacidade de prestação de serviço não é infinita, ora fosse. Confirmar o texto. Portanto, sugerimos que, caso queiram o nosso apoio, que sejam céleres na sua adjudicação e que ah, ah, nos prestem a devida informação a tempo útil, porque apesar de se pensar que é um aviso mais simples, ele não é assim tão simples porque não nos desobriga a uma quantidade de informação e de trabalho que tem de ser feito em back-office. Está bem? Portanto, vamos então hoje falar do aviso, ver a candidatura e temos aqui uma série de perguntas frequentes que acho que até vou começar pelo final, porque assim que é já para matar qualquer dúvida existente. Que vocês muito o que pretendem destes webinars é perceber, ok, no meu caso consigo fazê-lo, portanto, e neste ponto 3 já poderemos responder. Ahm, Portanto, o aviso, o aviso serve para quê? Dizem eles. Modernizar e alargar a rede de serviços de apoio social, a fim de criar métodos mais eficientes de prestação de serviços, obter maior cobertura territorial a nível nacional e melhorar as condições de trabalho profissionais nestas estruturas e a qualidade dos serviços prestados aos utentes. Numa lógica muito diferente do que nós estamos habituados, PRR era, no início, apenas para criar lugares, depois, a meio, já era remodelar, mas éramos obrigados a criar. Neste aviso, já só somos obrigados a remodelar. Isto é, não somos obrigados a criar novos lugares para que seja elegível a candidatura. Tem como objetivo, dizem eles, que nos avisos anteriores para estas respostas sociais já foram contratualizadas 5.815 lugares. E eles querem, neste momento, aumentar, aliás, quase que duplicar, mas aumentar para em mais 5.700 lugares de financiamento. O e-mail para qualquer dúvida é este. Deixo nota que ainda não está publicitado toda a informação adstrita a este aviso, nomeadamente as taxas de cobertura a qual o aviso faz referência. Quando forem, nós divulgamos para o e-mail da inscrição, está bem? Quem se pode candidatar? As instituições, as autarquias, entidades públicas, outras entidades de direito privado e sem fins lucrativos de utilidade pública, que tenham, obviamente, no seu objeto estatutário desenvolver estas respostas sociais. Têm de estar legalmente constituídas e registadas, não podem ter dívidas à AT ou à Segurança Social, não podem, têm de estar com a situação regularizada em sede de reposições relativamente aos FEI, ah, têm de, isto é muito importante, terem a situação regularizada em matéria de obrigações contabilísticas. Muitas das entidades, por muita nossa pena, quando nos chega propostas de indeferimento, é porque não comunicaram as contas de plataforma ao CIP, e isto é uma pena, não é? Portanto, ser este o motivo pelo qual vocês não acedem ao financiamento. E ainda, a última condição, não apresentarem a mesma candidatura a financiamento, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer um processo de decisão, ou que tenha sido favorável, que não tenha existido desistência das respostas sociais elegíveis no presente aviso. Ok? Portanto, os casos, e agora passando aqui à frente, como vos falei, só temos duas respostas sociais elegíveis, a ERP e o CACI. Os casos mais prementes e os que nos têm colocado é, eu estou com um aviso 2, estou neste momento a construir uma ERP em Centro e SAD. Posso-me candidatar neste aviso para as despesas da lavandaria e da cozinha que eu ainda não tenho em sede de contrato de empreitada firmado, portanto não é ainda despesa, não é despesa elegível no outro aviso. Posso-me candidatar a este aviso? Não. E porquê? Porque os lugares são os mesmos, ok? Ahm, Estou a remodelar uma ERP neste momento.
no qual apenas me candidatei aos novos lugares no aviso 2. Isto é, eu não aviso uma candidatura ao aviso 2, no qual tenho uma ERP com 40 lugares e no aviso 2 candidatei-me para um alargamento de mais 20. Posso-me candidatar a este aviso? Sim, mas apenas para os lugares remodelados, ok? A remodelar, a capacidade existente à data do aviso, à data, ok? Sem o aviso 2. Ou estou neste momento a construir um CASI, não estou a remodelar, estou a construir um CASI, posso-me candidatar? Não. Mas, caso diferente é, tenho neste momento um CASI, quero remodelar para aumento da capacidade, posso-me candidatar? Sim. Ok? Portanto, todos os participantes deste webinar que estão neste momento a executar uma candidatura a um aviso anterior, e tenha como objetivo a aquisição de financiar despesa com a aquisição eh, aqui destas despesas de equipamento fixo da cozinha e da lavandaria, como aqui está identificado, não se podem candidatar a este aviso. Ok? Como já é normal, em ERP nós temos a capacidade máxima de 120 utentes, ok? Por candidatura, e no CACI 60 por candidatura. Não posso celebrar fazer uma candidatura para um equipamento em que tenha uma ERP e um centro, e um SAD. Eu tenha feito uma candidatura ao aviso 11 para a PSAD, tenha sido aprovada, eu não posso candidatar agora com, ah, para a ERP, a remodelação dos lugares em ERP. Ok? Portanto, e, números de porta, equipamentos sociais que tenham uma candidatura aprovada para o aviso 11, não pode ser neste momento alvo de financiamento. Ok? Portanto, este aviso tem como objetivo apoiar e financiar a remodelação de lugares nas respostas sociais elegíveis, portanto, nas de cima indicadas, CASI e ERPI, nas seguintes tipologias. A. Remodelação e adaptação das infraestruturas, nomeadamente cozinhas, lavanderias, instalações sanitárias, entre outros espaços. Isto são só indicações, ok? Construção de raiz de novas infraestruturas para deslocalização da resposta social existente, quando a remodelação e adaptação da infraestrutura não seja viável, ok? Portanto, quero que tenha uma ERP num dado sítio e quero passá-la para outro sítio, sendo que o sítio, a localização inicial vai deixar de existir, portanto, trata-se de uma deslocalização da resposta, ou a aquisição de edifício ou fração, respectiva da ação, para instalação da resposta social, para a deslocalização da resposta social existente. Ok? Particularidades deste aviso, eh, quanto a sua forma prática. Nós, como sabem, o PRR tem uma forte componente ambiental. Tudo o que seja a nível de obra eh, é sempre analisável e sempre bastante solicitado às entidades, é sempre muito premente as questões ambientais. E então, as particularidades destes avisos de construção do PRR centram-se sempre se é ou não é obrigatório ter, ser um edifício NZEB, melhorar passar a ser, eu estou, imaginando, estou a requalificar um edifício atual, estou a requalificá-lo, um, tenho melhorar o edifício todo para que ele se torne um edifício NZEB. Tratando-se de uma construção de um edifício novo ou de uma grande renovação, é necessário que no final da operação vocês apresentem um certificado energético com, no qual o edifício apresenta pelo menos 20% de redução das necessidades de energia primária total para os edifícios, para os requisitos exigidos para os edifícios com necessidades de energia quase nulas. Ok? O que é uma grande renovação? E aqui é algo que tem de ser sempre muito bem analisado, candidatura a candidatura, que é
O que vai ditar se há uma grande renovação é o valor do financiamento, o valor da estimativa de obra versus o valor método de construção versus os metros quadrados do edificado. E, portanto, tem de fazer uma análise completa. Muitas vezes por 10, 20 mil euros em financiamento público, compensa a entidade ser considerada não uma grande renovação. Porque em edifícios antigos, estar a passá-lo, fazer uma, uma reconversão energética do edifício todo, pelo, pelo valor financiado, não é possível e vai obrigar a que a entidade faça um maior investimento do que tinha inicialmente previsto. Portanto, muitas vezes é preciso fazer esta análise quanto ao investimento versus ah, ser considerado ou não uma grande renovação. Ok? Claro que os projetos que anteriores à data de entrada, portanto, os projetos anteriores a 1 de julho de 2021, têm de apresentar uma declaração de responsabilidade, portanto, a nível de candidatura, no qual, no final da obra, o edificado irá cumprir com pelo menos 20% ao requisito NZEB. Isto quando se trata de uma grande renovação. Ok? Quando a entidade, na execução da sua candidatura, for fazer a substituição de qualquer uma destas intervenções, janelas, isolamento térmico, sistemas de aquecimento e arrefecimento, painéis fotovoltaicos, tem de olhar para estes critérios, que são obrigatórios, caso os vá, implementar e cumprir com estes. Se vou fazer substituições de janelas, tenho de substituí-las por classe A+. Se vou aplicar isolamento térmico em coberturas, paredes ou pavimentos, tenho de correr a materiais de base natural ou que incorporem materiais reciclados, ok? Portanto, o vosso projeto pode não incluir nenhuma destas coisas e aí vocês não são obrigados a isso. Mas se incluir, nomeadamente, olha, vou fazer uma substituição de equipamento de cozinha. Obviamente que no equipamento de cozinha vou colocar como condição nos projetos que sejam, o equipamento seja eficiente energeticamente, não é? Portanto, seja a mais, ok? Portanto, caso vocês façam alguma destas alíneas no vosso projeto, por favor, olhem para aqui porque isto é obrigatório. O que é elegível? É despesa elegível. Hum, a construção de raiz, ampliação, remodelação, reabilitação ou reconstrução de edifício, ok? Incluindo equipamento eletromecânico e fixo, sendo que para este equipamento eletromecânico fixo, à luz do que foi o aviso 11 do SAD, temos de ter um projeto específico de instalação, que não é mais do que ter a planta da cozinha ah, com os equipamentos que vocês pretendem construir, adquirir, bem como um certificado, uma declaração por parte daquelas empresas que fazem as instalações de equipamentos, que identifica o número de refeições que aqueles equipamentos, que aquela cozinha, não é, no seu todo, permite fazer, ok? Permite confeccionar. Eu falo de cozinha, falo de lavandaria, ok? A capacidade das máquinas vai permitir fazer uh, um, a lavagem de roupa para X utentes. Ok? A aquisição de edifício ou fração, portanto, também é possível alocar estas despesas à aquisição de edifício ou fração. Claro que, obviamente, tem de respeitar tem de ter uma avaliação feita por um perito e avaliador de imóvel que mostre o custo do mercado e o racional do pagamento de custos, dos custos seja proporcional, ok? Portanto, isto tudo é elegível se forem associadas, estas despesas forem associadas a procedimentos de contratação pública, ok? Se obedecerem a critérios de razoabilidade financeira, se forem respeitados os princípios da transparência, da concorrência e da boa gestão de dinheiros públicos, e o, e se o beneficiário final adotar um sistema de gestão e controle interno
incluindo mecanismos de prevenção, detecção, correção de irregularidades detectadas e mitigação de riscos na ocorrência de situações de conflitos de interesse, fraude, corrupção e duplo financiamento. Portanto, neste sentido, quem já tem avisos do PRR sabe que antes da aprovação das candidaturas, vocês recebem por e-mail um questionário de mitigação de riscos. As candidaturas que nós fazemos, nós acompanhamos, nós, obviamente, preenchemos esse questionário, mas o preenchimento, e vocês têm de ter muita atenção ao vosso e-mail, o preenchimento desse questionário é condição de elegibilidade da aprovação da candidatura. Portanto, se vocês não preencherem, a candidatura não é considerada elegível, vem para trás, vem com proposta de diferimento. Aqui, neste sentido, e considerando a experiência que temos já do aviso 1 da mobilidade verde, em que já temos auditorias aos projetos, às operações, sabemos que neste sentido há um questionário, uma listagem de verificações em que as entidades têm de apresentar uma série documental, que vá ao longo, desta temática. Mas também temos legislação nacional que nos diz o que é que nós somos obrigados e o que não somos obrigados a ter quanto à, à questão da corrupção, fraude, duplo financiamento, ok? Pronto. E, claro, estas despesas são elegíveis se, claro, cumprirmos estes requisitos, que é, ah, se houver enquadramento do projeto nas tipologias, objetivos e condições de elegibilidade. Obviamente, eu não vou conseguir submeter uma candidatura para uma creche neste aviso, não é? Se o projeto de investimento não ter sido objeto de financiamento para as mesmas vagas de qualquer apoio financeiro nacional ou comunitário com a mesma finalidade nos 10 anos precedentes, e aqui olho apenas ao PARS 3 e ao PARS 3, não é? Começou em 2021. Terem parecer emitido pelo Conselho Local de Ação Social, pelo COLAS, em momento prévio à decisão de aprovação, nos casos em que os projetos criem novos lugares, portanto, isso é obrigatório no caso em que haja criação de novos lugares, de ter o parecer, ok? Portanto, ahm, será em certa altura, num dado momento, vocês receberão um e-mail pelo ICE no qual vão-vos pedir este parecer. Serem proprietários do terreno, edifício ou fração a intervencionar, ou caso não sejam, que tenham outro título. E aqui, da nossa experiência, um outro título será sempre um contrato de comodato, nunca um contrato de arrendamento. Eles não permitem contratos de arrendamento, mesmo que eles tenham um período de 20 anos. Portanto, teremos de ter sempre um contrato de comodato com um período de 20 anos à data da candidatura. Portanto, não é 20 anos como salta há 10 anos atrás. Está bem? No caso se faça uma aquisição de edifício na candidatura, tem de submeter o contrato de promessa compra e venda. Claro que os comprovativos de propriedade têm de vir sempre acompanhados da certidão predial do registro, da certidão permanente do registro predial do edificado. Disporem de documentação comprovativa emitida pela autarquia relativamente às obras a realizar. Aqui temos de toda uma panóplia, já vamos ver no formulário quais são, mas temos desde uma certidão de obra isenta de controle prévio, temos uma comunicação prévia, temos o alvará de obras públicas, temos a licença, ok? Evidenciarem que têm capacidade económica ou financeira para assegurar a totalidade dos encargos relativos ao investimento privado, elegível e não elegível, existência de candidatura. Aqui é preciso fazer uma análise sempre, hum, de custo-benefício. Eu nem vou dizer isto, mas eu tenho, portanto, temos candidaturas em que se a entidade não me. O arquiteto apresenta uma estimativa de 1 milhão, para um financiamento de 500 mil euros. A entidade tem certa candidatura tem de demonstrar que tem 500 mil euros de capacidade financeira. Dos avisos em que isto começou a ser necessário, portanto, do 9 em diante, em obras, denotamos que há ali uns pareceres por parte do ICE sobre o que consideram eles a disponibilidade financeira em caixa, portanto, nos bancos das entidades, portanto, é sempre assim algo muito agridoce. Mas neste sentido, o que nós costumamos fazer no exemplo que eu vejo é reduzir a estimativa orçamental colocada, porque o financiamento público nunca passará do financiamento PRR, portanto, para não termos de demonstrar esta capacidade económica-financeira,
a não ser que hajam outras respostas sociais que estejam no edifício, nós não colocamos, portanto, e que seja depois colocada como investimento não elegível, não igualamos uma coisa à outra, isto é, investimento total, estimativa total, ao investimento do financiamento público. O projeto de investimento, e aqui é que ah, eu não sei a expressão, mas um animal qualquer torce o rabo ou torce o pepino, que é o projeto de investimento candidato tem de ter data de conclusão anterior a abril de 26, portanto. ah, da experiência que temos também, que não temos avisos 11 que ainda estão a lançar procedimentos, portanto é preciso ser aqui um bocado de célere e de certa forma a entidade avançar com alguma insegurança com os procedimentos antes de ter decisões, ok? Claro que o incumprimento de qualquer uma destes requisitos leva ao indeferimento da candidatura. As datas de candidatura, portanto, já abriram. Tem a duração máxima da operação são 6 meses, sendo que a data de início é a data da adesão de contratar. Portanto, isto será sempre analisado como uma empreitada, mesmo que seja substituir equipamento de cozinha, ele é sempre analisado como uma empreitada, ok? E da lavandaria. A data fim será, e isto é uma novidade que não existia nos outros avisos, data de fim será a data da licença ou autorização de utilização emitida pela autarquia, quando aplicável. Que eu acho que isto vai descambar, porque vocês sabem muito bem, quem está a construir uma ERP, nós construímos, mas a licença vem quase passado um ano, portanto, ah, acho que isto ainda vai ser alterado. Nos outros avisos, claro. Quanto às despesas que não são elegíveis, não sai da norma de tudo o que já conhecemos. O IVA, impostos e contribuições e taxas não são elegíveis, encargos financeiros também não, prémios, multas, sanções financeiras e encargos com processos judiciais também não, aquisição de terrenos também não, pagamentos em numerários, claro que não, e despesas pagas no âmbito de contratos com consultores intermediários também não. O financiamento é uma subvenção não reembolsável, na modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente incluídos e pagos, isto é, apesar de existir um adiantamento de 30%, como laudo de consignação de obra, o remanescente de financiamento é pago mediante a apresentação de pedidos de pagamento. Estes pedidos de pagamento têm as faturas e o comprovativo de pagamento das mesmas. Portanto, é isso que significa esta frase. Ah, o investimento elegível, será sempre, portanto, vamos ver um pouco na candidatura para vocês perceberem o, o molde em que, em que vocês têm de pensar, mas nós teremos um investimento total, que será, digamos, uma estimativa dada pelo vosso arquiteto, ou de vários orçamentos que vocês pensem que vocês tenham, das máquinas, de lavandaria e da cozinha, vai igualar o investimento elegível comparticipado, que é basicamente o valor do custo padrão de cada resposta social vezes o número de lugares intervencionados, que podem ser os lugares a remodelar ou os lugares a remodelar mais os a criar, ok? O investimento elegível não comparticipado será a diferença entre, caso não hajam mais respostas sociais nessa alvo de financiamento, portanto, nós imaginemos que eu tenho uma estrutura em que eu tenho um equipamento que tem uma ERP e um SAD. Ah, neste a ERP, se eu vou portanto, parte do investimento que eu vou realizar não é elegível. E não é elegível porque é distrito a uma resposta social que não é elegível. Portanto, ah, o investimento não elegível, quando falamos de investimento não elegível, é quando ele é distrito a respostas sociais que não seja uma ERP ou um CACI. O investimento elegível não comparticipado é um investimento que ah, é a diferença entre a estimativa orçamental e
o elegível com participado. Portanto, o elegível, o custo padrão vezes o número de utentes. Mas já vamos ver um exemplo também mais à frente. Eu tinha aqui uma, uma estimativa de investimento de meio milhão, em que significava mudar. ah, mudar janelas, colocar painéis fotovoltaicos e fazer obras na cozinha, para um edifício que apenas tem uma ERP, e, portanto, se o investimento é toda distrito a uma resposta social, essa resposta social que é, financiada a 100%, eu não tenho investimento no elegível, portanto, o investimento será dividido entre o elegível com participado e o elegível que não com participado. O elegível com participado iguala sempre o custo padrão, neste caso é uma ERP, 18.567 vezes os 40 utentes, que dá este valor. O elegível não comparticipado é então o investimento elegível, não é? Os 500 mil euros, só tem uma resposta social, menos o valor do financiamento público do PRR. Ok? O valor do CACIP, não vos tinha apresentado, são 5.940 euros por utente. Ok? Quanto à avaliação das candidaturas, a avaliação das candidaturas é preciso existir um mínimo de pontuação, que são 50 pontos. Eles têm três critérios. ah, para ambas as respostas. Ahm, se vocês vão fazer uma candidatura que tenha as duas respostas, ERP e CACI, será feita, ahm, a pontuação final da candidatura resultará da média da pontuação de cada uma delas, ok? Sendo que as respostas que tenham menos de 50 pontos não serão, serão consideradas elegíveis e não serão financiadas. Caso vocês, para além destes critérios de pontuação, que variam entre 0 e 100, existem mais 30 pontos disponíveis. É atribuído mais 20 pontos caso sejam obras isentas de controle prévio, ok? Ou vocês já tenham o licenciamento ou já têm o alvará da licença de construção. São apenas dados mais 10 pontos se existir a emissão do alvará apenas pendente de pagamentos. Se vocês tenham as taxas para pagar à Câmara e ainda não as tenham efetuado o pagamento. Ok? Então, como é que se avaliam? Como é que se avalia? Uma candidatura para uma ERP tem então três pontos, três critérios de avaliação. Projeto localizado em territórios prioritários, número de lugares intervencionados e adequação técnica e financeira do projeto. No, no critério um, teremos de verificar, diante da listagem emitida pela Segurança Social das taxas de cobertura de cooperação por conselho, temos de verificar se o conselho onde a vossa resposta social, o vosso equipamento esteja, qual é que é a taxa. Ok? Esta listagem não foi publicada. Antes de começar o webinar, fui ver e não tinha sido publicada. E mediante, se for menos ou igual a 100, tem 40 pontos. Se for entre 100 e 200, são 20 pontos. Se for maior, que 200 e menor ou igual a 250, 10. Se for maior que 250, 0. O número de lugares intervencionados, se eu tiver uma ERP com 40 lugares intervencionados, fico com 20 pontos. Se tiver uma ERP com 20 lugares intervencionados, fico com 10 pontos. A adequação técnica e financeira do projeto é preciso fazer contas matemáticas. O que é que eles querem saber? Querem saber se o valor da estimativa da obra é adequado ou em que proporção é adequado ao valor que é financiado, ah, atribuindo menor pontuação às estimativas de obra que sejam muito desfasadas do que é o financiamento público. Portanto, o que é preciso fazer? Verificar. E aqui é outra forma pelas qual nós analisamos a questão da estimativa de obra. Nós analisamos a questão da estimativa de obra, investimento, de- mediante esta adequação técnica e financeira do projeto e mediante a consideração ou não de uma grande renovação. Ok? Portanto, se eu tiver uma estimativa de obra que é inferior ao investimento elegível, por exemplo, eu tenho uma ERP de 100 utentes,
o que me daria aqui um investimento público elegível de 36.000 euros. 1.000 euros. Menos, fico com 20 pontos. Se tiver uma ERP com 20 lugares intervencionados, fico com 10 pontos. A adequação técnica e financeira do projeto, é preciso fazer contas de matemática. O que é que eles querem saber? Querem saber se o valor da estimativa da obra é adequado ou em que proporção é adequado ao valor que é financiado, atribuindo menor pontuação às estimativas de obra que sejam muito desfasadas do que é o financiamento público. Portanto, o que é preciso fazer? Verificar. E aqui é outra forma pela qual nós analisamos a questão da estimativa de obra. Nós analisamos a questão da estimativa de obra, investimento, de- mediante esta adequação técnica e financeira do projeto e mediante a consideração ou não de uma grande renovação. Ok? Portanto, se eu tiver uma estimativa de obra que é inferior ao investimento elegível, por exemplo, eu tenho uma ERP de 100 utentes, o que me daria aqui um investimento público elegível, 566.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros. Ahm, Se eu tivesse uma estimativa de 500.000 euros, eh, se eu tiver uma estimativa de obra de 500.000 euros, eu só vou me candidatar para 500.000 euros, eu vou ficar aqui com 40 pontos. Mas se eu passar esse valor, já só fico com 20 pontos. Ok? Se eu apenas duplicar. Portanto, isto também para nós, neste caso, creio que não será muito pertinente, porque estamos a falar de obras com um reduzido espaço de tempo. Portanto, não podem ser investimentos muito grandes, tem que ser coisas que façam assim rapidamente. Portanto, e a variação é muito grande a nível da pontuação. Este é outro dos factos, outro dos motivos que nos faz muitas vezes pensar no valor do investimento que nós colocamos. Porque passando o valor do financiamento público, é irrelevante porque não há relação à segurança social depois na execução do projeto entre o valor em que é contratualizado, em que é assinado o contrato de empreitada versus o valor que estava na candidatura de investimento total. O que nos interessa sempre é colocar no mínimo o valor do financiamento público que pretendemos, a não ser, claro, que existam outras respostas sociais elegíveis nesse, que serão alvo também de financiamento. Ok? Quanto ao CACI, temos as mesmas regras, portanto, mas de forma diferente. Quanto ao projeto localizado em territórios prioritários, a análise já não é feita a nível de taxas de cobertura de cooperação, mas sim ao nível do número de respostas de CACI com acordo de cooperação no conselho da localização da entidade. Portanto, imaginemos que estamos na Maia existem três CACIs com acordo de cooperação, imaginemos, esta entidade ficaria apenas com 30 pontos. Ok? Número de lugares intervencionados, se for maior ou igual que 15, temos 20, se for menor que 15, temos 10 pontos. A adequação financeira e técnica do projeto é, outra vez, aquela análise ao investimento total. Okay? A estimativa de custo de obra que nós colocamos no investimento total a dividir o número de lugares intervencionados vezes o custo médio por utente. Okay? Se a estimativa de custo de obra for menor que o nosso custo padrão vezes o número de meios utentes, temos 40 pontos. Se ela for maior, temos até ao dobro do mesmo, temos 20 pontos. E depois é fazer a conta até que poderemos ter 0 pontos. Claro que estes critérios, lembrem-se, soma sempre os mais 20 e os mais 10, caso de acordo com a evolução da aprovação do projeto perante a Câmara. Ok? Quais são os deveres do beneficiário final? Uh, Realizar o projeto de investimento, garantir que o projeto de investimento não fique interrompido por um período superior a 90 dias seguidos, executar o projeto de investimento, o qual não se pode prolongar, aqui está errado, portanto, vai até abril de 26, 3 de abril de 26, manter a situação regularizada perante a Segurança Social e a AT, ter contabilidade organizada, portanto, tudo critérios base das IPSS, respeitar os princípios e conceitos contabilísticos, portanto, cumprir com o sistema de analisação contabilística,
indicar uma conta bancária onde são movimentados todos os recebimentos e pagamentos respeitantes à execução do projeto financiado ante PRR, submeter o pedido de adiantamento e os pedidos de reembolso, cumprir com as normas reguladoras das condições de instalação e fornecimento das respostas sociais, a garantir a afetação das infraestruturas por um período mínimo de 20 anos. Portanto, se eu estou a remodelar a minha ERP, nos próximos 20 anos, ela tem de permanecer ERP. Quem tem pares é algo que já tem temos alguma experiência sobre o pós 20 anos do pares, e sempre no pares, sempre que a entidade pretenda fazer algum tipo de obra, alguma adequação, tem de fazer um pedido de autorização, ok? Nos fundos comunitários é a mesma coisa. Cumprir integralmente as regras de contratação pública, cumprir a legislação inerente ao desempenho energético dos edifícios, bem como a utilização dos materiais reciclados. Isto é muito importante. Em sede de comunicação do contrato, é solicitado que a direção assine uma declaração de que hum, é utilizada uma dada percentagem, ah, uma percentagem de materiais reciclados na obra. Cumprir com a legislação inerente à gestão de resíduos de construção e demolição, nos casos em que são aplicáveis, documentar a realização do projeto de investimento, através da organização do dossiê, que terá informação técnica e contabilística, garantir que os dossiês referidos são organizados e disponíveis, até 5 anos após o encerramento do projeto, fornecer todos os elementos de contabilísticos sempre que forem solicitados pelo Ministério Intermédio, neste caso isso, assegurar o cumprimento dos normativos legais, nacionais e comunitários, a nível de igualdade de género entre homens e mulheres, a igualdade de oportunidades e não discriminação, que está muito em voga este mês. Adotar um sistema de gestão e controle interno, como já falamos, ah, quanto aos mecanismos de prevenção, detecção, correção de irregularidades detectadas e mitigação de riscos de ocorrência de situações de conflitos de interesse, de fraude, corrupção e duplo financiamento. E, obviamente, como sempre, ah, cumprir com os deveres de informação e comunicação e publicidade do PRR, que são, pura e simplesmente, ter uma placa durante a execução da obra e depois temos uma placa final. Ok? Quanto à candidatura em si, as candidaturas já abriram ontem, terminam no dia 3 de julho, imperativamente a esta hora. Portanto, preciso ter cuidado. E qual é a documentação que é obrigatória? Sobre a intervenção, se calhar até vier antes eu vou abrir os. Vocês ficam com isto, portanto, é o que já está. Eu vou abrir a candidatura e assim analisamos e vemos todo o início ao fim e depois no final tem os documentos, só para não estarmos aqui a perder, a falar duas vezes a mesma coisa. Casos de indeferimento, a não apresentação dos elementos previstos no presente aviso, e aqui falamos sempre de receberem o e-mail da mitigação de riscos, receberem o e-mail do CLAS, ah, em que vocês estão obrigados a responder. Se não, temos então o indeferimento, o não preenchimento das condições de acesso e requisitos de elegibilidades. Obviamente, falamos, é obrigatório ter pontuação igual ou superior a 50 pontos, portanto, ela interfere automaticamente se não tiver 50 pontos. Ahm, Indisponibilidade financeira também é uma das condições nas cláusulas de interferimento. Caso haja alguma alteração surpreendente das condições de acesso, também pode levar a interferimento e a prestação de falsas declarações. Ok? Também leva ao interferimento. Eu vou então partilhar as candidaturas, o formulário, e vamos percorrer um a um. Estão todos a ver, correto?
Eu já abri aqui uma. Hum, Pronto. Abrindo, vamos ter de preencher estes links todos, estes separadores todos. Identificar o responsável da candidatura, nome, e-mail e telefone, são dados obrigatórios. Identificação do responsável do projeto de arquitetura, também nome, e-mail e telefone. Questiona-nos se nós pretendemos que as notificações sejam enviadas para uma morada diferente desta aqui, ok? Se sim, vamos preenchê-la. Se não, não. Identificar a data de inscrição na DGS enquanto IPSS, não é canto obrigatório. Qual é a natureza jurídica da entidade? Ok? Se o projeto é ou foi candidato a outros programas. E aqui é preciso ter muito cuidado com as respostas que se dão, porque com base nas respostas que são dadas, elas vão levar a deferimentos ou indeferimentos. Ok? Sim, não. Lembrem-se, o projeto não pode ter sido financiado há mais de 10 anos, nos últimos 10 anos. Fundamentação e objetivo geral desta candidatura. Teremos então de escrever o seu texto, dar uma canonização prevista, data de início e data de fim, sendo que o período entre uma e a outra não pode passar meio ano, 6 meses, ok? Identificar se a entidade está abrangida pela legislação nacional relativa à contratação pública. Nota que, independentemente de vocês estarem ou não estarem abrangidos, se forem IPSS e de acordo com o Decreto-Lei 172-A, obras acima de 25 mil euros obriga-nos a seguir o código, caso a entidade não seja alvo de financiamentos públicos, não tenha acordos de cooperação. Identificar qual é o regime de IVA a que a entidade se encontra sujeito. Ok? Selecionar. E depois responder sim ou não às questões. Estas questões são os requisitos de elegibilidade, portanto, é preciso ter muito cuidado ao que sim ou não que colocamos. Ok? A operação irá integrar as questões a dimensão da promoção e igualdade entre homens e mulheres? Obviamente que sim. E escrevem um texto. O beneficiário está legalmente constituidamente registado, estamos aqui entre IPSS, estamos todos. O beneficiário possui a circulação tributária e contributiva regularizada? Se colocarem o não em indeferimento na hora, está ok? O beneficiário possui situação regularizada ao nível dos FEI? Claro, sim, sempre. O beneficiário possui situação regularizada em matéria de obrigações contabilísticas? Sempre um sim. Lembro-vos que este ano nós temos o OCIP a terminar a 30 de junho. Portanto, imaginemos que eu estou a 29 de junho a submeter a candidatura e vou ao OCIP e vejo que não está. Não estou a mentir se colocar aqui um sim, porque ainda falta um dia para terminar o prazo. E o contabilista jurou-me a pé juntos que ia submeter na plataforma OCIP. Passa ao junho, passa ao julho e o contabilista decide publicar as contas no mês de julho. Aqui o fator importante, e é o que temos visto a nível de avaliações, interferimentos, deferimentos ao longo destes últimos anos com o PRR, é que esta comunicação das contas tem de acontecer em momento anterior, sempre, a que eles vão analisar as candidaturas. Isso é que para eles é o interferimento claro, ok? Não será o 30 de junho, será no momento da avaliação das candidaturas. O beneficiário apresentou a mesma candidatura a financiamento, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer o processo de decisão ou que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, a não ser que tenha existido uma desistência ou que uma das mais respostas sejam elegíveis, a resposta aqui terá de ser sempre não. Nunca sim, será sempre não. Se não, é condição de indeferimento. O projeto candidato enquadra-se nas tipologias, objetivos e condições de elegibilidade, que é sempre um sim. O projeto foi objeto de apoio financeiro nacional para as mesmas vagas nos últimos 10 anos, aqui é sempre um não. O projeto candidato tem parecer emitido pelo CLAS. Lembro, só é obrigatório o parecer do CLAS caso estejamos a criar novos lugares. Portanto, aqui pode tanto ir um sim como um não. Está bem? O beneficiário dispõe de documentação comprovativa emitida pela Câmara? Dizemos sempre que sim.
nem que seja a entrada na Câmara do pedido da certidão. Se a Câmara demora-me 5, 6, 7 semanas a emitir uma certidão de obra isenta, a culpa não é da entidade. Ok? O que nós temos de ter é comprovativo que submetemos à data em que termina a submissão das candidaturas. Ok? O beneficiário é proprietário do terreno do edifício ou detentor de qualquer outro título que lhe permita afetar as infraestruturas por um período mínimo de 20 anos. Aqui tem de ser sempre um sim e nunca pode ser contrato de arrendamento. No caso da aquisição do edifício ou fração, o beneficiário possui no mínimo um contrato de compra-venda ou compra e venda. Portanto, se a vossa candidatura não adquirir, não contemplar a aquisição do edifício, será sempre não. Ok? Se contemplar, será um sim. Está bem? O beneficiário dispõe de capacidade económica ou financeira? Aqui temos sempre de dizer sim. Ok? Imaginemos que vocês optam pela minha lógica, que é não colocar a necessidade de investimento privado. Eu escrevo mesmo assim e escrevo que a presente operação não tem investimento privado. Não elegível ou não comparticipado. Ok? O projeto de investimento candidato tem data de conclusão anterior a abril de 25, 26. Isto é obrigatório. Ok? Ele obriga-me, ele não me deixa criar um novo equipamento, daí é que ah, criar de novo não é possível, criar fazer candidaturas para novas estruturas. Ele obriga-me a selecionar um equipamento, tenho de preencher o código postal e a freguesia. Os indicadores físicos e de resultados, neste caso, eu tinha aqui isto. Este é como está este acordo atualmente, e o que eu pretendo fazer nesta candidatura é remodelar os 25 lugares existentes e criar mais 5. Eu posso fazer isto, ok? Não criar e só remodelar, está bem? Vamos ver que permitiu. Agora, como sabem, o CACI tem o limite de 30, eu não posso pôr que vou remodelar 25 e criar 10. Ou não deveria deixar. Deixou? Aqui é um erro. Ai, não, é os 60. Desculpem. Eu pôr 50. CACI é 60. Ok? O máximo é 60. Portanto, quanto à tipologia, é referente ao tipo de obras. Se é uma construção de raiz, remodelação ou ampliação. Ok? Pode ser só remodelação. O titular do terreno. Se é a autarquia, se é a entidade. Se trata de um aumento da capacidade de uma resposta já existente, neste caso, sim, que eu vou remodelar e criar novos lugares. Se não, seria não. Se é uma intervenção associada à localização, se eu vou a colocar os meus utentes num outro sítio enquanto a obra é feita, não. Trata-se de uma remodelação, conversão ou ampliação do edifício existente. Isto assim, não é? Em cima selecionei remodelação e agora aqui dizer que não é remodelação não está coerente, não é? Portanto, sim, ele pede-me o número do certificado energético válido e emitido por perito qualificado à data da candidatura. Isto é, o PRR, quando trata-se de edifícios já existentes, obriga-nos, em sede de candidatura, a colocar o certificado energético do edifício atual, ok? Antes de qualquer intervenção e depois, no final da intervenção, eu vou ter de apresentar o certificado energético após a intervenção. De certa forma, para avaliar o critério da poupança, a nível de energia primária que falamos, dos critérios ambientais, ok? Qual é a estimativa de custo referida para a remodelação? Aqui a questão da grande renovação, lembram-se? Que vos falei do problema das grandes remodelações. Portanto, vão colocar e eles vão sempre à certidão permanente do registro predial, metem os metros quadrados do edifício, aqui. E qual é a estimativa
para remodelar. Neste caso, como não tem ampliação, é só remodelação. Se tivesse ampliação, o investimento poderia ser diferente da, o investimento total poderia ser diferente da remodelação. E é com base nisto que eles vão calcular o critério dos 25%, não é? Para ser uma obra de escassa de relevância ou uma grande remodelação. No equipamento existem respostas sociais que não serão intervencionadas. Imaginemos o equipamento que tenha uma ERP, um centrozinho, um SAD. Teríamos que colocar que sim, neste caso é um não. E isto aqui vai fazer interligação em que, se tivermos respostas que não serão intervencionadas, temos de ver se existe ou não existe investimento não elegível. O projeto de arquitetura referente ao primeiro processo de licenciamento ou autorização de edificação deu entrada junto às entidades competentes com data anterior a 1 de julho de 21. Esta é a data, 1 de julho de 21, é a data que vem obrigar a que qualquer, agora, atualmente, não é? Todos os projetos que entraram com data posterior a 1 de julho de 21 são edifícios NZ, ok? Agora é tudo assim. Diretriz europeia. E depois pergunta-me se a obra concorre para o NZEB mais 20, que é o tal critério. Pode concorrer ou não. E aí depois, em sede de certificados, dos certificados energéticos, vocês podem avaliar isso. Perguntam-nos qual é a situação do projeto perante a autarquia municipal. Portanto, aqui é que nos darão aqueles mais 20 e 10 pontos. Se é uma operação urbanística isenta de controle prévio, se tem uma comunicação prévia, se temos o comprovativo de entrega do projeto de arquitetura para o início do licenciamento, se temos o projeto de arquitetura aprovado, se já temos só apenas as taxas para pagamento para levantar a licença, ou se temos mesmo a licença. Ok? Temos também que fazer a distribuição dos postos de trabalho. Os postos de trabalho a manter ou a criar. Está bem? Os existentes, e se houver novos lugares, temos de colocar também aqui pelos níveis de qualificação os novos. Depois temos de fazer a componente financeira do projeto. Isto é um caso real, que estamos aqui a ver, nível de financiamento. É uma entidade que tem um contrato empreitado neste valor, ok? Mas que o financiamento público, isto é, o custo padrão vezes o número do utente, apenas dá este valor, ok? O que significa que o investimento privado será a diferença entre a estimativa e o público elegível, está bem? Se este caso específico tivesse uma outra resposta social, eu teria de fazer aqui uma afetação ao valor do privado. Ok? Isto é um caso real, eu não posso estar muito a inventar aqui jogatinas para pontuações, porque é a realidade, não é? Já há contrato empreitado, nada posso fazer. Depois passamos para a página resumo, que é basicamente tudo o que andamos a preencher, e vamos para a página da documentação que ainda não vimos. Então, o que é necessário submeter? Caso seja uma obra com licenciamento, a memória descritiva da arquitetura. Caso não seja, temos de fazer um programa de intervenção. E o que é um programa de intervenção? Nós fizemos várias minutas nas candidaturas do 9 e do 11, em que é basicamente dizer que o presente projeto tem como objetivo intervir sobre a cozinha, por exemplo, uma substituição de equipamento da cozinha. Substituição de equipamento da cozinha para equipamentos com maior eficiência energética. A lavandaria, mesma coisa. Instalação de painéis fotovoltaicos. Ahm, Requalificação das casas de banho, de apoio aos trabalhadores. Imaginemos. Obras de remodelação. Ok? Isto no caso de não termos uma grande renovação ou uma, um novo equipamento. Este é o caso de programa de intervenção, aplica-se apenas no caso de uma obra isenta de controle prévio. Documentação relativa, a documentação comprovativa emitida pela autarquia, portanto, é o, ou ou a certidão de obra isenta, ou o licenciamento, ou, portanto, é a fase que vocês tenham mais avançadas da relação do projeto com a Câmara. Imaginemos que vocês submeteram e a Câmara ainda não vos emitiu. O que é que se submete? Os documentos comprovativos da submissão na Câmara. Há câmaras muito lentas. Há câmaras que vão ao último dia, por exemplo, a Câmara Municipal de Gaia, são os 90 dias úteis, ponto final. Nem um dia antes, nem um dia depois. É terrível. Para uma certidão de obra isenta.
Há outras câmaras, por exemplo, a de Valongo, que pedimos de manhã à tarde já temos, ou tínhamos, ok? Portanto, é um pouco. Ok, eu também estou um bocado a exagerar, não é de manhã à tarde, mas 5 dias, 7 dias, à candidatura. Documentos comprovativos de titularidade. Temos de ter sempre, obrigatoriamente, a certidão permanente do registro predial. Caso o edificado não pertença à entidade, temos de ter então o contrato comodato. E essa é a única hipótese possível imaginária para de documento comprovativo de titularidade que não seja pertencente à entidade. A declaração emitida por perito qualificado que ateste que as necessidades de energia primárias de edifícios no final da obra são pelo menos 20% inferiores aos requisitos de edifícios com necessidades de energia quase nulas. É literalmente uma declaração que diz isto. Exatamente a mesma coisa para o caso hum, do beneficiário, uma declaração de responsabilidade em que diz que as necessidades de energia primária dos edifícios são pelo menos 20% inferiores. No caso das obras isentas de controle prévio, no qual não são uma grande remodelação, a colocar um documento, e em casos muito concretos e muito bem estudados, hum, pomos uma declaração feita à medida, no qual identificamos e explicamos porque é que a obra não é considerada uma grande remodelação, é uma obra de escassa relevância urbanística, com base nas contas que falei, os 25% da área útil vezes o valor do metro quadrado no código de IMI. O certificado energético válido à data da candidatura é obrigatório. Estamos sempre aqui a falar de remodelações de edifícios, não é? Não estamos aqui a falar de construções de raiz, acho que serão poucos aventureiros nesse sentido, mas aí será sempre documento obrigatório, portanto, se não tiverem, é algo que devem começar já a planear, porque é uma coisa que demora e não são 3 semanas. Bem? Documentos comprovativos da capacidade económica financeira para assegurar os encargos. O que é que nós temos? A Segurança Social coloca-nos então no aviso uma, um elencar no seu anexo dos documentos que considera que são comprovativos. Estamos a falar de. Está com vocês, desculpa, não é aqui. Estamos a falar de uma declaração que ateste a capacidade para a obtenção de crédito, respectivo valor, emitida por uma instituição de crédito, que em 3 semanas é difícil. Conseguimos, temos uma operação em que conseguimos aprovar com a entidade que tinha património imobiliário, portanto, conseguimos comprovar, não, não é este caso, o valor do património imobiliário, livre de ônus e encargos, nós conseguimos comprovar através de avaliações, avaliações de peritos imobiliários de terrenos que a entidade tinha e com esta avaliação conseguimos fazer aprovar uma candidatura porque a Segurança Social não considerava que o valor em bancos chegava, depois acabam sempre por ser considerações. Ah, o valor de património imobiliário, declaração bancária com os saldos médios dos últimos 2 meses, 12 meses, extrato bancário com saldos da conta do último mês, declaração bancária relativa ao valor do património da entidade, garantias bancárias, contas calcionadas, isto o C e o D custam dinheiro, portanto não é o que nós queremos. Protocolos estabelecidos nos termos legais com entidades públicas, nomeadamente as autarquias, protocolos com entidades privadas, empresas, pré-aprovação de créditos ou créditos aprovados junto às instituições de crédito, créditos sobre terceiros, promessas de doação nos termos legalmente estabelecidos, contratos de doação e pagamentos nos termos legalmente estabelecidos. Houve, isto eu vou partilhar com vocês, mas não devia, são aquelas coisas que devia dizer. Nós, na experiência, vocês não sei se lembram, no PARS também tínhamos esta obrigatoriedade, para as 3 e para as 2. Houve uma entidade que o que fez foi, no momento da extração do extrato bancário, houve uma entrada de capital na conta, de um dirigente, ou de dirigentes, do que foi, e depois houve a devolução só para ter o extrato bancário com o valor. Pronto, também foi uma das. Algo que aconteceu, pronto, que também pode ser uma solução, caso se necessitem. Declaração de responsabilidade emitida pelo beneficiário, que ateste que o projeto de investimento candidato terá data anterior a abril de 26, e abril de 26 é 31 de março, não é? Por favor. Mas nos piores casos, se não quiserem estipular uma data, coloquem
Presidente da direção e tesoureiro da instituição, blá blá, com sede nananã, com o número NIF, nananã, declara que o projeto de investimento candidato tem a data anterior, data de conclusão anterior a abril de 2026, ponto final parágrafo. Não é? Só isto, e assinam. Depois, algo que eu achava que ia deixar de ser obrigatório, e que dá aqui uma carga de trabalho, os que aumentam de trabalho, na submissão das candidaturas, é, como vocês viram no aviso, ah, só a criação de novos lugares é que obriga a aparecer de classe, não é? No entanto, nas candidaturas, eles obrigam-nos a preencher a informação que depois vai originar a emissão de parecer de classe. Portanto, ah, terão de preencher esta informação de caracterização de projeto, objetivos de projeto, concertação. Portanto, o que já é normal num parecer de classe, parceria, aplicabilidade, inovação, sustentabilidade, divulgação, pertinência, para ter o parecer de classe, que pode ou não pode ser obrigatório mediante a vossa tipologia de candidatura. Está bem? Mas aqui é a informação obrigatória de responder. Se eu tiver já o parecer, coloco aqui, mas sou obrigada à mesma a preencher. Se eu não tiver o parecer, coloco não. E depois submeto. Ele diz-me aqui os erros que tem, que eu não preenchi, não é? Ok. Quanto à questão financeira, que é muito importante, depois na execução dos projetos, não é? PowerPoint. Temos então um adiantamento que é pago com a comunicação do auto de consignação e da licença. Se ela não existir, somos obrigados, temos de voltar a colocar a, a, a certidão de obra isenta de controle prévio, e mesmo assim, se vai originar um pedido de esclarecimento por parte da Segurança Social, que nós vamos ter de voltar a dizer uma coisa, que a obra não é sujeita ao licenciamento, portanto, isto passa sempre algum tempo, para se receber os 30%. No nível do decorrer da obra, vocês serão bastante. Terão uma relação muito próxima com os técnicos da Segurança Social, eles são muito proativos nos avisos das obras. Nós teríamos então, no mínimo, como é que se processa? Primeiro comunicamos a execução física, portanto, os autos de obra, aí não temos uma percentagem de comunicação, percentagem para comunicar. Portanto, esta comunicação vai disputar uma visita em obra por parte da Segurança Social e depois os pedidos de pagamento, após validação da execução física, temos os pedidos de pagamento, aí sim é obrigatório ter 10% da execução de contrato ah, pago. E aqui deixo-vos uma pequena nota, é que a plataforma só nos permite colocar o mês. E isto é importante a nível de tesouraria. Permite-nos os pedidos de pagamento colocar o mês, trancando-o sempre ao último dia do mês. Não vos adianta pagarem um alto no início do mês, na esperança de fazer o pedido de pagamento e andar tipo a acelerar para ganhar tempo, para que venha o dinheiro para pagar os outros seguintes, porque a Segurança Social, como a plataforma tranca-nos no último mês no último dia do mês, temos de esperar que esse mês termine para conseguir submeter, porque o calendário, assim, da plataforma o obriga, está bem? A conclusão, existe quando o investimento está totalmente executado, ok? E no último pedido de pagamento, isto é, com 95%, com 95% da obra executada, é que podemos avançar, então, com o último pedido de reembolso e com a comunicação do relatório final. Claro que teremos de apresentar, a nível de documentação da contratação pública, o auto de recepção provisória e a contratação de empreitada. Teremos também de apresentar o certificado energético válido pós-fim de obra por parte do perito qualificado. A submissão da comunicação prévia para efeitos de utilização, caso exista, à Câmara, se for uma obra isenta de controle prévio, vocês apresentam a licença de utilização que já têm. A certidão de teor matricial do imóvel, a certidão do teor predial do imóvel, mesmo que nada mude, e o relatório de encerramento do projeto. Ok? Isto para finalizar. Ao nível das facas, nós já falamos. Portanto, eu vou passar para as questões. Não sei se alguém quer fazer alguma questão ou se vou automaticamente para o chat.
Também não tenho. Colocar a mão no ar. Sim. Ora, boa tarde. Uma vez mais. Eu estava a olhar para esta candidatura como uma oportunidade, uma eventual oportunidade, mas como sabe, temos uma ERP, capacidade para 100 utentes. Nós temos aqui algumas necessidades, mais de equipamentos que propriamente de obra. É, mas eles consideram aquilo como obra. Mas Há se, sempre um projeto de instalação de equipamentos. seja, Estamos a falar de equipamento eletromecânico fixo, portanto, haverá sempre alguma ligação à eletricidade, paredes. certo, estou a pensar aqui na intervenção na cozinha, lavandaria, elevadores, mas camas hospitalares, que nos faz muita falta. As camas não são elegíveis. Pois, não são mesmo. Não há equipamento eletromecânico fixo. A minha pergunta, então, nesse caso, é para o seguinte: isto terá que ser uma candidatura conjunta? Como são equipamentos diferentes, depois, em termos, se isto for aprovado, em termos de contratação pública, posso fazer uma consulta prévia, para a cozinha, outra para a lavandaria. Não, isso chama-se fracionamento. Não, para Terá que fazer ser toda sempre uma uma, candidatura em conjunto. para fazer um procedimento para tudo. Hum, pois, Eles consideram isso como empreitada. E está claro no aviso. certo. Será sempre sujeito a um concurso de empreitada. Muito bem. Empreitada. O que significa que, independentemente do que se vier a fazer, por exemplo, aquela questão do certificado energético, vai ser obrigatório, independente. É obrigatório. Vão ter de ser apresentados, eu não vos falei, mas em sede imaginemos, fazem vão avançando, fazem a primeira coisa que vão comunicar é o IBAN, depois comunica-se o auto de consignação comunica-se a data de início, da ata, decisão de contratar, depois vem a comunicação do auto de consignação e do alvará de obras públicas ou da certidão de obra isenta, e a fase seguinte é comunicar logo o procedimento de contratação pública. No procedimento de contratação pública vão ter de adicionar mais três informações, documentos. As peças de arquitetura e engenharia, portanto, terão sempre de apresentar um projeto de arquitetura, terão sempre de apresentar uma declaração ou um contrato com uma empresa de fiscalização de obra e terão de apresentar, neste caso já vai na candidatura, mas de certeza que depois voltam a pedir o certificado energético e uma declaração daquela questão dos resíduos, portanto, ah, e dos materiais recicláveis. Portanto, ah, não será só, portanto, pensei isto de uma forma alargada, como estava a falar também, António, não é só comprar o equipamento ou empreitar, é fiscalização de obra, é o projeto de arquitetura e é os certificados energéticos. Portanto, há sempre outro tipo de despesa. O tempo é demasiado escasso para isto tudo. De qualquer forma, vamos ver. É Não só, sei, acho que é a altura então para se começar a bombardear o e-mail do ICE com pedidos de prorrogação de prazo, que sempre acontece. Acontecem sempre, mas nunca serão muitos, portanto. Qualquer das formas, a nossa experiência a nível de projetos de interferimento, conseguimos sempre reverter os interferimentos para deferimentos, não é? Portanto, caso não haja alguma documentação à altura da submissão da candidatura, eles depois permitem fazê-lo, desde que sempre de forma proativa nossa e não reativa à carta deles de interferimento, não é? Portanto, eles trabalham muito nisso, levam isso em consideração. só. Sim, pronto. Doutora Elsa, Matias. Boa tarde a todos. Pronto, então, uma das minhas questões, aprendia-se aqui com a colega anteriormente, com o procedimento de contratação pública, independentemente do valor, nem que sejam 20 mil euros, terá que ser a nível de empreitada. Sim. Pronto. Depois, tinha aqui só mais uma questão. Pronto, nós, inicialmente, tínhamos o SAD a funcionar no edifício da ERP. Atualmente, houve já um pedido que já foi feito, já está aprovado e já existe, mesmo a nível da autorização da Câmara, que o SAD funciona no outro edifício. No entanto, a lavandaria manteve-se na ERP.
só a lavandaria, só a questão da lavandaria, porque era a lavandaria que tinha O acordo já passou para o outro edifício? o acordo, já está Vocês tudo. têm aviso 11? Não, Ok. nós foi só aqui uma reprogramação física do outro edifício onde funciona até o CACI, mas a nossa candidatura será para a ERP, pronto. Houve aqui um pedido de reprogramação física do edifício, houve autorização da Segurança Social, houve Não arranjam autorização de... um contrato não arranjam um contrato com uma lavanderia? Não, Calhar que aqui, arranjam. Ou às vezes rende, não é? Não, mas aqui, pronto, aqui também nestes meios não, nem existiria nenhuma lavandaria não. que nos fizesse. Alguma outra IPSS ao lado que tenha uma lavandaria que não se importa. Não, Aqui não. no nosso distrito temos muito ofício de lavandaria, até de refeições partilhados pelas Porque nós entidades. temos as respostas todas, porque a lavandaria realmente lava, temos lar residencial, SAD, ERP, pronto, e a lavandaria lava bastante. E a Certo. lavandaria da ERP seria para intervencionar, pronto. Independentemente disso, de existir depois, se calhar, a nível do cálculo do investimento elegível e não elegível, não é? Pois terei que considerar o número de utentes de ERP e de Sim, SAD, não é? Para depois fazer essa distinção, mas independentemente disso, podemos nos candidatar na mesma, tenho é que fazer essa sim. E divisão eles de. fazem a divisão pelo número de utentes, portanto, é tão Pronto, simples. exatamente. O número de utentes em SAD que tem o serviço de tratamento de roupas e os utentes todos da Não, não, ERP. número de utentes de estado ponto. Não, é o Não número de utentes tem, de é o estado total, ponto. ok. Não tem a ver com o número de utentes em acordo, tem a ver com o número real de utentes que Não atualmente tem a ver tem. com a capacidade instalada. Pronto, nós temos capacidade para 61, eu tenho 40, serão os 40 a considerar Será os nessa questão da 71, lavanderia. vai considerar. 71, terão que 71. ser 71, É, porque vocês têm um licenciamento para os 71, ok. não é? Portanto, Depois eu peço desculpa, fiquei sem bateria nada. e estava aqui com uma dúvida na parte da memória descritiva ao programa de intervenção. Não sei se foi É uma exatamente aqui. obra isenta de controle prévio, é uma obra Sim, será uma obra isenta portanto, é o programa de intervenção, então, em que descreve literalmente, nós o que fazíamos era uma coisa muito, muito simples, no qual identificávamos a resposta, a candidata, o número de utentes, a remodelar, portanto, aqui um blá blá inicial, não é? E depois Uhum. identificávamos o que é que pretendíamos fazer, substituição de equipamento, colocar painéis fotovoltaicos, remodelação da cozinha. No nosso caso também vamos apostar, não sei se até é uma coisa que chama a atenção também das pessoas que estão a assistir. Iremos também fazer aquela questão da arquitetura bioclimática. Estávamos a pensar, vamos a pensar, não é? Tipo um jardim de inverno num terraço que está inutilizado, umas fachadas verdes no jardim, pronto. E também, uma vez que também dá essa possibilidade, iremos também tentar explorar essa parte. E depois uma única questão, uma última questão. O investimento, imagina, nós fizemos investimento há pouco tempo na área do AVAC e das AQS. O investimento anterior não é elegível, pois não? Ou seja, eu posso colocar. Fez procedimento de Acho que às contratação vezes pública? há programas que. Fez procedimento de contratação pública? Sim, 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 sim. Ele vai a fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021. Pois é que às vezes, os programas às vezes permitem investimento anterior à data da. PRR permite. Deixo-lhe nota que para eles, Segurança Social, dois contratos. Portanto, aqui no meu distrito, nós tivemos, por exemplo, no Aviso 4, tivemos uma entidade que fez uma sala e depois fez a outra, e pronto. E isto para eles acham assim um bocado estranho, houve ali uma confusãozita, mas pronto, foi tudo considerado válido. Portanto, podem ao início estranhar, um segundo contrato, não é impossível. Não é, ok? Pronto. Tá bem? Então, a despesa até de fevereiro de 2021 poderá ser elegível Sim, para é candidato considerado impossível. neste programa. Não Pronto, era. pode é estar totalmente concluída, que não está porque ainda vai fazer mais investimento. Mas temos que querer só colocar a despesa que fez o procedimento anterior de uma Não, obra que já terminou, já tem conta final de empreitada, já está tudo. Não dava, não é? mas neste concurso de empreitada terá que haver, irá ter várias vertentes, não é? Várias lavandarias. Por exemplo, essa questão do AQS já está concluída. Não tem mal. Não há problema, porque continua a Não. empreitada noutras áreas, não é? Exatamente. Sim. Então era só, muito obrigada. Não é? Senhora Provedora, Eu boa tarde. só queria fazer uma pergunta
muito rápida, que é o seguinte. Por exemplo, nós temos relativamente ao edifício, ou pronto, relativamente às obras que estamos a fazer no inventário, temos uma declaração de que são tanto da isenção, tem que pedir outro, Ou dá o mesmo. ou vale o mesmo. Depende do que está na declaração. Não. Pronto, Está tem lá que escrito. não é? Pronto. É preciso ver o que está lá escrito. Pronto, ok. Eu vejo então Mas depois isso é do ano passado, a declaração, não é? ano passado, de março, fevereiro. Poderá não ser, não é? Está a Uhum. perceber o que eu queria dizer? Sim. Mas Eu podem. vou ver depois. Depois vemos isso depois. Já agora, só aqui um esclarecimento. A capacidade instalada, por exemplo, nós temos autorização, o nosso contrato, autorização para 60, mas nós temos 2 quartos duplos que estão a ser utilizados como quartos, portanto, para uma única pessoa, portanto, temos sempre 58. Posso 60. comprar Você os capaz 60? colocou para os 60. Aos 60? Ok, O que está no obrigada. vosso, quando abre o Siscup, o acordo de cooperação, diz lá 60. É isso, é. Pode ir para os Ok, 60, sim. ok. Depois eu tenho outras coisas, mas que posteriormente falamos, está bem? Tchau, Muito bem. sim. Obrigada. Eu que Doutora agradeço. Vitor Maurício? Paulo, Sim. Assistir? está-me a ouvir? Sim. Está-me a ouvir, doutora? Sim. Boa tarde. Peço desculpa, Olá. estou agora com dificuldades de conseguir vê-los. Boa tarde a todos. Agradeço esta oportunidade e queria. A minha dúvida prende-se com o seguinte. Nós fizemos esta obra no âmbito do PARES 1, portanto já está fora, digamos, do Já passou, sim. prazos que há pouco falou do PARES 3, e a nossa necessidade prendia-se fundamentalmente com substituição de equipamentos de cozinha e de lavandaria. Sim. Basicamente, Sim. a minha questão é a seguinte: tendo em conta que nós temos 4 respostas sociais, portanto, ERP, Centro-Dia, SAD e creche, portanto, e estes equipamentos servem todas as respostas sociais, Sim. nas devidas Proporções? imputações de Sim. custos. A pergunta que eu faço é a seguinte: imaginemos que eu vi ali que o valor financiado será 8.500 euros, 567, sim. 8.000 e tal, pelo número de utente. utentes da ERP, não é? ERP. Sim. Neste caso, nós temos capacidade de 30, embora tenhamos 28 acordos, mas agora percebi que estamos a falar sobre 30 utentes. Capacidade, sim. Esse é o valor máximo. Mas o valor a financiar para o equipamento, se imaginemos que nós precisamos, eu vou falar números redondos, se precisarmos de 100.000 euros para equipamentos, só podemos considerar o valor elegível a percentagem de Na imputação proporção, destes 100.000 sim. euros ao que diz respeito Ao ERP. independentemente deste valor ficar muito abaixo Sim. do valor que dá os 8.000 e Sim. tal vezes as 30 pessoas. Sim. Portanto, o resto é não, Não é eh, elegível. Sim. E já agora, doutora, como é que nós temos vários tipos de imputação aqui na nossa Não contabilidade? interessam as vossas imputações. O que interessará serão as imputações da Segurança Social. E eles vão pelo número de utentes. Vão pelo número de utentes? Não é por a creche comer menos que os utentes da ERP, ou os utentes de SAD comerem menos, utilizarem menos da cozinha que a ERP, eles fazem pelo número de utentes. Então, nesse caso, estamos tramados porque a ERP Retira-vos, também nos come-vos utentes. muito do financiamento, sim. Pois, pronto. Então, parece-me que isto é uma montanha que paria um rato. Peço desculpa pela No vosso expressão. caso, sim. Pois. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. Ainda então ao chat, não havendo mais ninguém com manuais, relativamente, temos uma ERP, Cristina Marques, que foi remodelada em 2016 com fundos comunitários. Logo, não. Manteve-se com este aviso porque queremos aumentar, uma vez que as dimensões de cortes permitem, para ser necessário fazer uma votação no relatório. Portanto, estamos a falar de ir buscar 12
põe a intervencionar, deixa-me ver aqui, ó, se eu tenho isto aberto, tenho. Está a dizer, vir aqui, deixa-me vir ao Zoom, partilhar. Está a dizer, no seu caso, do CACI, doutora Cristina, colocar os existentes sem intervenção 98, a remodelar 0 e criar 12. É isso? Se for isso, eu tenho de repensar se o financiamento. Isto, pronto, não se esqueça que isto terá de ter sempre parecer o TAI, portanto, não sei se já está nessa fase em que tem o parecer da UTAI quanto à alteração das tipologias dos quartos. Poderá ser necessário fazer alguma obra de adaptação ao refeitório. O arquiteto lhe poderá dizer. Pretendemos também remodelar a cozinha. Não sei se a Cristina escreveu aqui mais alguma coisa. As obras a serem necessárias seria apenas em de refeitório. A dúvida é se com esta candidatura podemos aumentar o número de utentes em acordo. Portanto, eu vou supor que vocês. Eu vou supor que vocês, Cristina, tenham um acordo inferior a 80% de 98. Não sei se está cá, se consegue falar connosco. Portanto, o PRR dá acordo para 80% da capacidade instalada, se vocês quiserem. Ok? Nas ERPs não costuma ser muito apetecível acordo, não é? Portanto, se podem aumentar o número de utentes em acordo. Portanto, podem aumentar a capacidade instalada, se a arquitetura permitir, em. Não sei se está a escrever para a frente, só pelo chat. Podem aumentar a capacidade instalada, se a UTAI assim o permitir, se o financiamento for desejável, se não é? Portanto, todas essas, se tudo se alinhar, sim. E depois fazer o pedido de revisão de acordo. Acordo para o financiamento, não é capacidade instalada, não é? Portanto, refiram-me isso, sempre a rever acordo, refiro-me à revisão do número de utentes financiados pela Segurança Social e não à capacidade instalada, Cristina. Ávidos. Pretendemos fazer uma remodelação da cozinha que não dispõe de qualquer tipo de obra. Podemos fazer ao abrigo deste aviso? Podem. Há sempre qualquer tipo de obra. Portanto, só é considerado equipamento. Eles consideram que o equipamento eletromecânico e fixo tem de ter um projeto de implementação. Esse projeto de implementação é se o tamanho da máquina cabe no espaço que está distribuído, tem as ligações a nível de eletricidade necessárias para ligar a máquina, para não ir tudo abaixo. Ok? Assim, explicando de uma forma muito, muito singela e muito simples do que eu percebo sobre o assunto. Ok? Isto é que é para eles o projeto de instalação das, deste equipamento, que pode obrigar ou não a fazer buracos, a, a obrigar ou não a trabalhos de construção civil. E isso é sempre empreitada. Por exemplo, a instalação de painéis fotovoltaicos está em trabalho de construção civil, porque é preciso fazer buracos nas paredes para passar os cabos para chegar ao quadro elétrico. Ok? Há sempre, tem de existir sempre uma componente empreitada. Não estamos a falar em comprar uma batedeira, em comprar um micro-ondas. Ok? Estamos a falar daquelas máquinas que custam 10, 15, 5 mil euros. Boa tarde. O requisito de melhoria do desempenho energético é sempre obrigatório? Não, não é. Isto é uma luta, doutor Carlos, que nós temos tido com a Segurança Social e que ganhamos a nível de aprovações de candidaturas, que é,
nas obras de escassa relevância, independentemente de ter ou não ter a certidão de isenta, da obra isenta, eles analisam isto de duas formas. Uma coisa é o licenciamento perante a Câmara, outra coisa é o requisito da eficiência energética. Se for uma obra de escassa relevância, nós não somos obrigados a cumprir com o requisito. Eles pedem à mesma certificados energéticos e que dizem que é para cumprir com as metas e para também ser identificado como para somar, para eles cumprirem as metas deles, mas não é obrigatório nas obras de escassa relevância, isto é, obras cujo investimento seja inferior ou igual a 25% do valor do metro quadrado ou do código do IMI, vezes os metros quadrados do edifício. Se isto acontecer, é uma obra de escassa relevância. Sendo uma obra de escassa relevância, não sou obrigada a cumprir com os requisitos dos 25, da redução de 20, superior a 20% do requisito NZEB. Boa tarde, Dr. Marinho Ferreira. A instituição tem 3 valências. Em ERP 38, pretendemos adquirir 3 equipamentos. Nananã. Portanto, os utentes, a cozinha e a lavandaria servem os utentes centro-dia, SAD e ERP. Terá de fazer a proporção, somar o número de utentes centro-dia mais SAD mais ERP e dividir a 38 sobre a totalidade. Essa é a proporção do que é o investimento elegível, dos 50.000 euros. Não sei se respondi à questão. Carlos Santos, para PCDM de Setúbal, sim, o certificado energético, caso não seja uma remodelação, é obrigatória, está aqui nos documentos, ele é obrigatório submetê-lo. Ok? Se quisermos renovar o elevador, é despesa elegível? Custou de nada de obras, que um elevador é um equipamento eletromecânico fixo. Se me dizem os peritos que há vaques, as máquinas da cozinha, da lavandaria, são equipamento eletromecânico fixo, que isto é equipamento que é montado no momento de obra, os elevadores são montados em momentos de obra. Portanto, mas se quiser, fale com um arquiteto e valide esta informação. Mas eu acredito que sim. Boa tarde, Dr. Luís. Voltando à revisão do valor do utente, tem a ver com o aumento do valor que já recebemos por utente ou só se aumentarmos a capacidade? O valor é o mesmo. Caso haja só remodelação, o valor é o mesmo que não criem utente. Portanto, nos avisos anteriores nós tínhamos um valor de remodelação e um valor de criação de novos lugares. Neste momento é igual. Portanto, a partir do aviso 11, eles igualaram os valores. A Casa Povo da Lixa quer renovar a telha da cobertura do nosso ERP. Tudo bem. Também queremos remodelar a cozinha. Tudo bem. Podemos meter as duas candidaturas ou é só entregar? É só uma, doutora Ana. É só uma candidatura que tem essas duas componentes de, ah, de investimento. Ok? Depois tenho aqui connosco o Monoares. Doutor Francisco, Olá, boa tarde. essencial essa de Bali, boa tarde. Sim, Ora bem, nós temos uma app que tem 35 utentes, foi construída no âmbito do Pares 2. Ora bem, às eu 2 de há. já não sei, 2011, para aí assim uma coisa, ou 9 ou 10, andou ali Sim, muito tempo. acho que era nova 12, não foi assim uma nova 12. Sim, acho que sim, acho que sim. Agora, a questão era esta. Temos ali uma sala de estar onde estão os do centro-dia e os do lar, e é muito apertadinha. E nós temos espaço para o jardim, queríamos aumentar 30 metros quadrados, esta A sala. sala, sim. Queríamos, pronto, instalar painéis solares, remodelar não, equipamentos para a cozinha e equipamentos para a lavandaria. Isto daria, e teríamos que apresentar um projeto Sim, de arquitetura por causa da. principalmente por causa do aumento da sala. É? Isto Já sabe tudo o que isso obriga, não é? está contemplado nisto, não é?
E temos meio ano para isso tudo. Está bem. Meio ano, mas que é que ainda Meio ano, temos portanto, agora, até tem que meio terminar a ano. 31 de março, portanto, meio ano para trás. Estamos Hum, em junho, portanto, em outubro começam as obras, Pois. né? Está bem. Está a É. ver? O que é que está a ver o que eu lhe estou a Eu já tentar estou a ver a dizer? outra também, não é? Está É a que é ver o que tudo. aconteceu com a creche? Sim. Portanto, está bem. Bom, eu não sei se haverá grande vantagem nisto, não é? Ampliar a sala temos que ampliar sempre, porque estão muito concentrados. Já fizeram um projeto, já foi à UTAI, eles já Não, aprovaram, já fez algum não, caminho nesse sentido? não, mas pronto, todo o edifício estava legal, foi no âmbito do Pares, não é? Isto era apenas ampliar aquela sala. Pois, mas se vai ampliar, estamos a falar, vai precisar de licenciamento E da então, Câmara. sim, mas podíamos fazer a candidatura sem ter esse licenciamento e depois tratarmos do assunto. Vamos supor que não era aprovado também, não é? Pode submeter com o pedido de licenciamento à Câmara. Está bem. Ok. Então, Parece-me que é um trajeto muito longo para o curto tempo que temos. pois, Não é viável, é um investimento que não vai acontecer. Mas pronto, nunca aprovar, a candidatura seja aprovada, ou isto muda muito ao nível do PRR, vamos para dezembro, e pois, que isso vai vamos. obrigar a pedir autorização à paz para mudar o projeto, vai Hum, obrigar a licenciar no projeto na UTAI, vai obrigar a licenciar na Câmara, o que hum, significa a ANPC, tem de ir à ANPC, E claro. tem que pedir vistoria. esqueça, vai Também ser acho, um também caminho muito acho. longo. É uma coisa que podem ir começando, porque se é uma necessidade, mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Agora, se isto estivéssemos a falar de um par, eu dizia, Pois, mas bora, porque os pares, nós tem estamos em muitos 5 anos. problemas, não é? Não tem Agora, grande vantagem para nós. não, é muito curto espaço de Temos tempo. que esperar Não é muito. real, não é real. Pois, ok. Tem de começar, já sabe como é que se começa, um projeto de arquitetura, vai para o TAI, Pois, está bem? ok, obrigado. Nada. Tá bem. Senhora Provadora, Pois. Eu, entretanto, tive aqui, alguém falou do refeitório. Refeitório e cozinha são mesmo, podem ser englobados. Nós temos a cozinha com o refeitório logo ao lado. Poder-se-á renovar também o refeitório? eles especificam lavandaria, cozinha no equipamento eletromecânico fixo. Pronto, Ou seja, é possível fazer obra, ok? Pode ser nos eh, quartos. É possível fazer obra. por É desporto exemplo, elegível. por exemplo, nós a nível um exemplo, a nível do refeitório, que no fundo é o complemento da cozinha, onde eles comem, não é? Nós ainda temos aquelas armaduras antigas, precisávamos de mudar por armaduras de LED, não sei quem, não sei o que mais. Podemos, ai não, isso não é eletromecânico, isso é Não, equipamentos. mas isso é empreitada, não é equipamento. É isso É que empreitada. É ai, elegível remodelação, ah, reabilitação e reconstrução do edifício. ai, ai, Imaginemos que queria pintar todos os pois, está quartos. bem, está bem, está bem. Eu como estava focalizada apenas no, Achou que as luminárias assim, sim, não. isso pode, então. Pode. Pronto, ok, obrigada. Era só isso. Além disso, a eficiência energética, já fizemos no ano passado, no final do ano passado, por causa Sim, eu da lembro. Sim, Res, por causa da portanto, RES. vale o mesmo porque ele ainda está na mesma, não é? Exatamente. E, portanto, só depois, no final Vale do ano. mesmo, certificado, Pronto. sim. Ok, sim, senhora. E também já ouvi dizer que remodelações, é de opinião de que remodelações, que já estou aqui a aumentar muito, com certeza já fica no caminho. Remodelações nos elevadores, que pensa que sim, porque também são Sim, eletromecânicos, não não é? tenho a Não menor há dúvida. problema, não é? Pronto, ok. Só vos quero deixar uma nota, que Sim, já o PARS, assim o identifica, ah, o que os edificados, sujeitos a uma intervenção financiada por um fundo comunitário, europeu, nacional, têm um prazo de 10 anos. Portanto, imaginemos que vocês querem fazer uma remodelação profunda financiada por um queremos. outro fundo de financiamento. É de Sim. pensar se candidatam a este ou esperam que abram PARS. Mas de qualquer forma, a remodelação da cozinha e da lavanderia, porque tem. Depois fica
Fica feita, pronto, mas como são coisas à parte, que Não no são fundo. à parte, é a ERP, é o mesmo número de utentes. A Ah, Segurança Social é o mesmo número de utentes. Portanto, se for agora, não pode ir para um futuro que possa vir a existir. obrigada. calhar depois é o caso dos Doutora outros. Sara, maravilha Não é? estar aqui consigo. Eu, Obrigada. por acaso, cismava como é que se pode ir buscar aquele valor total que está lá definido. Valor. Porque só vamos resolver um bocado São de coisinhas meia pequeninas. dúzia de metros quadrados, entre aspas, não é? Mas meia dúzia de metros quadrados num total, como é que. E dão-nos tanto dinheiro para isso? Por isso é que eu estava já a pensar nessas outras coisas. Então, bom, vamos esquecer este. Sim, senhora, bebê, pares, não bem? Eles dizem que sim agora. Uhum. Pronto, Supostamente em junho, me parece. pronto. Já quase acabar. Ok, obrigada, está bem? Nada. Ainda bem, olha, já não vou fazer nada. Já não está bom. Oh, pá, perdi um cliente. Ok. Estou a brincar. Diz cliente. Portanto, Até já. até já. Para a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, para uma intervenção da lavandaria, para uma ERP de 98, está de 85. Ui, é somar tudo e dividir por tudo. Centro de convívio não tem lavandaria, não é espaço de centro de convívio, portanto, isto é centro de convívio ou centro comunitário? Eu vou assumir que é centro de convívio. Cuidados continuados, pior ainda. É somar tudo, não é? Somar todos e fazer a proporção dos utentes de therapy. Boa tarde, como temos um contrato com dado de 20 anos com um edifício que neste momento não está terminado nem licenciado, na qual a sua construção. Temos um contrato com dado de 20 anos com um edifício que neste momento não está. Mas está a obra feita? Nós temos meio ano de execução da operação. Não é? Se não tem um CACI neste momento registado na Segurança Social, qualquer morada nesse edifício, não é possível fazer a candidatura. Isto não é para novas construções. Ok, hábitos. Avisos, desculpem. Pronto, não sei se há mais alguma questão. Peço desculpa, não consegui Sim. levantar a mão. Tem mal, Mas temos aqui uma questão, que é, claro. nós temos, portanto, já um CACI, só que neste momento precisávamos de requalificação a nível de adaptação de salas de atividades e precisávamos de acrescentar casas de banho e acrescentar espaço de sala de convívio de acordo com a nova legislação. Minha pergunta é fácil no PRR ou deveríamos esperar pelo PARS, se é Não que sei, vai quanto é que abrir? isso custa? Não sei ainda muito Quanto tempo bem. é que demora? Possivelmente mais do que, não tanta obra, mas mais todo o procedimento que está inerente ainda que nos Vocês falta. conseguem avançar sem a decisão? Nós, neste momento, estamos na fase em que quase de anteprojeto arquitetónico e vamos submeter o pedido de licenciamento na Câmara. Ui, está para esquecer. Pronto, ok. Hum. E o PARS vai mesmo abrir, Do Pares, muito em breve. não estavam em campanha e dizer que se ganhassem em junho abriam. Ok. Já estamos em junho e eu não sei se a definição deles de pares é PRR, não sei. Depende Ok. muito, mas de facto, se não vai licenciar, é muito difícil. A vossa Câmara é muito rápida. Já tem parecido o TAI? Não. Não. Pronto. Dar dá. Dá para submeter. Depois vocês veem o que acontece. Ok. É necessário o parecer da UTAI Porque ela dar dá, agora é execuível. Pois. Percebe? É preciso parecer. É necessário o parecer da UTAI antes de entrar na Câmara. Portanto, depende das câmaras. Há câmaras que, quando entra, eles distribuem. Há câmaras que não, que quando entra já tem de vir com. Vocês já deviam ter pedido. Depende um pouco como funcionar a vossa câmara. Eu julgo que a nossa Câmara iria depois. Então é pior o caldo, porque quando são vocês a mandar, vocês ainda vão ligando, vão sabendo, não é? Vão chateando. Agora, não estando do vosso lado, estando à Nós só responsabilidade teríamos deles. os projetos daqui a 2 semanas e depois eles teriam uma semana para responder, não é?
Nós ainda não temos o projeto de arquitetura feito. Na candidatura não é preciso submeter para a arquitetura. Vocês só vão precisar de submeter uma margem objetiva, muito bem, e a entrada da comunicação prévia na Câmara. Ok? Claro que aí não vão ter muito pontos, vocês são do Algarve, não é? É do Algarve. Portanto, eu suponho que aí Cassis, no vosso conselho, quantos são? É ver o nível de pontuação. Se dá para os 50 pontos, com aquela com menos, sem contar com os 10, Sim. se dá para os 50 pontos. Porque eu não, como está a perceber, não vai haver aqui muitas candidaturas, Ok. não é? Agora será mais interessante isto versus um pares. Nós sabemos o que é um pares, sabemos o preço dos pares que eles Claro. financiam. Portanto, é um pouco fazer uma análise de custo-benefício. A nossa questão é o tempo que é necessário, não é? Nós não temos nada feito, vamos começar do zero. Uhum. E temos 3 semanas para apresentar uma candidatura. Quanto ao tempo, a candidatura faz-se bem em 3 semanas. Desde que o arquiteto e Não. depois entra na Câmara, não é? Coisas que vocês não controlam, não é? É sempre difícil. Quanto à execução da PRR, muito bem, o papel diz uma coisa, não é? Mas nós sabemos que há 2 meses atrás estava a IRS Norte a assinar contratos de comparticipação financeira da construção de cuidados continuados, a terminar em março de 26. Tem noção, não é? Portanto, já ouvimos António Costa, ouvia-se António Costa semana passada, António Jornal a dizer que não foi executado no PRR, passa para o quadro comunitário, o 2030, que foi o que aconteceu com os 2020. Os projetos que não terminaram no 2020 transitaram para o 2030. Ok? É assim uma bola de cristal, não é? Futurologia. Custa-me um bocado, mas é futurologia. Se sabemos que a nível nacional é possível os beneficiários intermediários, portanto, o ICE pedir, e isto vai ser um passo, o nosso próximo forcing vai ser este, que é o beneficiário intermediário solicitar à estrutura da missão recuperar a passagem de todos os prazos para junho, porque já foi aprovado pela União Europeia os prazos passarem para junho. Basta ao beneficiário intermediário fazer esta pedido. Ele é prorrogado até junho. E aí são mais 3 meses, não é? Mas de junho a dezembro de 26, que esperemos que seja o próximo caminho feito, passar para dezembro de 26. Ok? Dá-nos quase mais do que um ano, não é? Sim. Ok. Sim. Obrigada. Nada. Mais alguma questão que queira colocar? Pronto, se não houver, relembro um aspecto muito importante e que possa ser motivador para a submissão da candidatura ou não, vai abrir um próximo aviso PRR para equipamento. Para quem tem a candidatura para quem tem a candidatura aprovada no PRR para remodelação e construção. Ok? Equipamento que estamos a falar de mobiliário. Portanto, pode dar-vos, e o valor será um valor por utente ah, ah, para o financiamento deste equipamento. Portanto, 5 para creche, para todos os avisos, o aviso 2, o aviso 4, o aviso 5, o aviso 9, o aviso 11, o aviso 15, Mas que vamos fazer no... tudo o que seja para equipamento, tudo o que seja de construção e remodelação. Portanto, é um aspecto importante que no futuro pode ou não ser aqui um motivo, como por exemplo aqui o Dr. Manuel António disse que queria camas, portanto, as camas depois vai buscar ao equipamento do outro aviso, não é? Portanto, se fizer candidatura a este, não é? Pronto. Qualquer das formas, relembro-vos que nós estamos sempre disponíveis, alguma questão, coloquem-nas. Aqui, sendo da Casa da Misericórdia, se as despesas dos arquitetura e os projetos não são elegíveis, isso só no PARS e alguns projetos PRR, nomeadamente Rede Nacional de Cuidados Continuados, os nossos não são elegíveis. E a senhora provedora? Olha, A senhora vez. foi precisamente agora, ainda bem que falou nisto, porque eu estava a pensar em comprar, em mudar as camas todas da ERP a seguir às obras que ia fazer na ERP, mas então não posso, porque não tenho lá Se não nenhum. se candidatar à ERP e PRR,
Ora, pronto, Mas o PARS também financia também financia. equipamento, sim. Pronto, ok, ok, isso, pronto, ok, obrigada. Nada. Só posso pôr então. Portanto, Sr. Manuel António, para. Antes de terminar, eu penso que ainda não falamos no valor que está disponível, que são 20 milhões 20 milhões para cada resposta, sim. cada resposta. Ora, isto, se dividimos 20 milhões por 100 candidaturas, isto dá 200 mil euros, não é? Aí, cada um. Portanto, além de tudo mais, do prazo ser um limite, há aqui a questão do bom, do orçamento disponível, que de facto não é grande coisa. Pronto, Eles ficam sempre, eles nunca conseguem gastar o dinheiro todo. sim. António, portanto, Não. eles têm essa incapacidade de gastar o dinheiro, não sei. Nós fazemos tão bom uso dele, mas eles não conseguem, portanto. Se não Não é? conseguem é porque de facto as dificuldades que nos colocam são muitas. E a questão dos timings, de facto, para mim é aqui o busilis desta candidatura. Bom, de qualquer forma, resta-me agradecer em nome da Udip Sport a todos quantos estiveram connosco e, obviamente, agradecer à doutora Sara a disponibilidade pelas informações e pelo que percebo, o Udip Sport está disponível, não é, para aceitar. Capacidade limitada, mas sim. Pois, enquanto a doutora Sara puder trabalhar Sim. noite e dia ao serviço da comunidade e dos seus associados, vamos fazendo aí alguns balharetes. Bom, em nome do Deep Sport, então, muito obrigado e ficamos a aguardar essa boa notícia, então, que a doutora Sara tem para nos transmitir brevemente acerca daquelas instituições que, de facto, já receberam financiamento para as obras, poderem fazer candidaturas agora para os equipamentos. E quanto a este aviso 15, vamos falando sobre isso. Muito obrigado a todos e até breve. Até breve. Uma boa tarde.